Parece que a Carla Zambelli ela deu vazare do Brasil. Ela desapareceu, escafedeu-se. E quem vai trazer aqui a notícia para nós é o pessoal do UOL e vai trazer talvez outras coisas para a gente refletir. Vamos dar uma olhadinha aqui a partir de agora. E a fuga da Zambelli pressiona Bolsonaro na Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal. Letícia Casado, ao vivo, tem essa apuração pra gente. Conta mais, Letícia. Bom dia para você. Diego, bom dia. Bom, a situação do Jair Bolsonaro não é a mais simples do mundo nesse momento, porque ele está prestando depoimento, hoje ele vai prestar depoimento na Polícia Federal para tratar de um caso, de uma investigação que concerne ao filho dele, ao Eduardo Bolsonaro. E na semana que vem, ele vai prestar depoimento no Supremo, naquele processo sobre tentativa de golpe de Estado. Então, ele já está nesse momento delicado e aí aconteceu toda essa confusão com a Carla Zambelli. O que acontece? Hoje à tarde, esse depoimento que ele vai lá prestar esclarecimentos envolvendo a situação do filho dele nos Estados Unidos. Bom, o Eduardo Bolsonaro, como todo mundo sabe, ele foi para os Estados Unidos em março, ele foi em fevereiro, e aí em março ele anunciou que ia ficar no país por um tempo. Fugiu, escafedeu-se. Em princípio por 4 meses, para ele lutar contra a ditadura do judiciário no Brasil, que é como... Saí do Brasil e preciso de um motivo para continuar vivendo de boa aqui onde eu sempre quis viver e nunca tive oportunidade. Me dê seu dinheiro e me ajudem, pelo amor de Deus. Eu quero ficar aqui sem ter que trabalhar. Eles definem a relação com o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o Eduardo foi avançando nessas conversas com os parlamentares americanos, com o governo dos Estados Unidos e foi sempre vocalizando essas ameaças contra o Supremo. E até que a gente teve um momento, mais ou menos umas 2 semanas atrás, que o governo americano também tratou sobre o tema. A gente viu o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, falando sobre sanções. O Alexandre de Moraes, o nome dele entrou nessas conversas, ou seja, subiu o tom essa história toda. O que aconteceu? Digo isso tudo para contar aqui. A partir desse momento que o governo americano entrou oficialmente nessa história, aqui no Brasil, a PGR pediu e o Supremo aceitou a abertura de um inquérito para apurar a conduta do Eduardo nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro já falou que ele... Nada mais justo, né? O cara é um parlamentar que ainda tem um mandato, se licenciou dele e tá fora do Brasil procurando sanções contra o Brasil. Isso aí é lesa pátria, né? Que fala, se eu não me engano. Ou eu posso estar muito maluco. Financia o filho lá naquele país. Então, hoje, ele vai na PF, vai às 3 horas da tarde para prestar depoimentos, esclarecimentos, ser ouvido. Como é que o caldo da Zambelli entra nisso? A Zambelli, ela fugiu do país anteontem e foi para os Estados Unidos dizendo que ia fazer uma parada lá para seguir para a Europa. Condenada da justiça, tal, com uma situação que era diferente. Ela é condenada, ela perdeu o mandato. Ainda cabe os declaros embargos declaratórios e tal, mas que vai poder diminuir um pouquinho a pena e tal, mas ela já tá condenada, já é para ela logo tá cumprindo as sentenças, mas ela pegou e fugiu. Parece que ela foi pela fronteira, viajou da Argentina para os Estados Unidos. Geralmente não é né? Não é o caminho que uma pessoa faz para ir para os Estados Unidos, né? E você pega um avião aqui no Brasil e tal. Se você tá tudo certinho, né? Se você não deve nada para ninguém. É uma situação diferente da que era a do Eduardo Bolsonaro. Pois bem, só que ela adotou para si o mesmo discurso. Eu quero combater a ditadura do judiciário brasileiro estando fora do Brasil, porque no Brasil, as pessoas não podem falar nada, enfim. Mas para isso eu preciso que vocês me dêem uns Pix para poder comprar um McDonald's para comer todo dia, pá. É um papinho furado. Eu tenho para mim que a Zambelli fugiu porque ela acredita que quando a extrema-direita ganhar na próxima eleição, ela possa voltar e ser perdoada e tal. E ela fez uma reserva para viver 1 ano ou 2 lá para fora e depois voltar. Foi para essa narrativa. O ministro Alexandre de Moraes, ele, na decisão de mandar prender a Zambelli, ele citou o Eduardo Bolsonaro, citou o inquérito do Eduardo Bolsonaro e
fez essa menção dessa associação com a Zambelli, que a Zambelli tem se colocado. E ontem também o ministro abriu um novo inquérito e citou de novo essa relação toda. Então, assim, já era um quadro complicado para os Bolsonaro. A situação da Zambelli não ajudou em nada. Tanto que a família Bolsonaro, eles nem conversam com a Zambelli, super se afastaram. Em 2022, naquele episódio lá da arma no meio da rua. A pistoleira. Que eles entendem que prejudicou a eleição, o resultado da eleição de... Não, tudo bem que deve ter prejudicado, mas, porra, tipo assim... Bolsonaro foi responsável pela morte de 700 mil pessoas na pandemia. Compra de vacina que não veio, aquele cemitério macabro lá em Manaus, cloroquina, ivermectina, o caralho a 4, botou um ministro que era um general da ativa de logística que fez tudo errado no Ministério da Saúde, fez um monte de coisa errada. E aí ele acha que a culpa foi só da Zambelli. Mas, assim, eu quero mais que a Zambelli se foda, tô nem aí. Vamos lá. Caramba, aqui. 2022, que quando o Jair perdeu para o Lula. E agora vem isso, porque ela estando lá nos Estados Unidos, vira mais uma peça, ou mesmo se ela seguir para a Europa, né, vira mais uma peça nesse caldo internacional e nessa confusão que o Eduardo já está respondendo a um inquérito, o Jair Bolsonaro está respondendo a um processo. No inquérito do Eduardo, a PGR fala, olha, essa atitude toda que o Eduardo está tendo no exterior é para atrapalhar o processo dele aqui no Brasil, para atrapalhar o processo do pai dele aqui no Brasil. Então ele está lá batalhando junto a líderes de outros países, nessa comunidade internacional, para atrapalhar o processo do Jair Bolsonaro, porque tem chance do Jair Bolsonaro ser condenado. Então não tem nada de positivo para os Bolsonaro que saiu dessa história da Carla Zambelli. Até agora é só problema, eles estão, assim, irritadíssimos, tanto que a gente viu que nenhum deles foi para a rede social se manifestar em apoio, em defesa a ela. Letícia, você escreveu uma coluna sobre isso e ia te perguntar também, né, e a Zambelli não acerta uma, né? Ela tenta acertar várias vezes com o bolsonarismo e me parece que ela erra em todas as tentativas. E alguém... A Zambelli tentou, ela junto com o Arara Hacker lá, tentou invadir o sistema do Supremo Tribunal Federal para fazer um golpe, fez vídeo gravando golpe, pedindo golpe e tal. Ela foi podemos dizer assim, uma fiel canina, né, de modo canino, apoiadora do Bolsonaro, né, e depois foi largada na estrada. É o que acontece, né, Bebiano, Sérgio Moro e por aí vai, né. Essas pessoas vão sendo largadas no meio da estrada depois que elas não têm mais utilidade. É bem complicado. Só que depois que elas entram no bolsonarismo, é difícil sair. O Sérgio Moro, ele nunca foi um bolsonarista, né? Ele também se aproveitou e tal. Mas a Zambelli, ela se elegeu por causa do Bolsonaro. A Joyce Hasselmann, o Alexandre Frota, tem vários outros, né? Que entraram pelo bolsonarismo e depois foram largados no meio da estrada e estão lá, em posição fetal, chorando. Algum integrante da família Bolsonaro já se manifestou? Ontem você havia escrito, né, nossa equipe até está abrindo a coluna, que nem Bolsonaro nem o Nicolas Ferreira, né, tinham se posicionado a favor da deputada. Alguém já se posicionou? Me parece que o Nicolas se manifestou há pouco tempo, mas demorou para sair essa manifestação. Diego, o Nicolas se manifestou, fez uma manifestação contra o Alexandre de Moraes. É bem diferente de fazer uma manifestação, boa, Zambelli, vai lá, tamo junto, Zambelli. Isso não aconteceu até agora. Os Bolsonaro também continuam sem falar absolutamente uma palavra sobre esse caso. O Nicolas, ele faz um posicionamento que é diferente de defender, de apoiar a deputada. Ele critica a decisão do Alexandre de Moraes de decretar a prisão da Zambelli. Que ele fala, bom, o Moraes não podia ter feito isso sem a Câmara discutir esse assunto, porque para a prisão de parlamentar precisa ser pego em flagrante, a Câmara tem que autorizar essa prisão. Ele critica essa coisa técnica desse imbróglio todo. Ele não defende a Zambelli em nenhum momento, nenhum deles. O Nicolas, ele fala que ele tem uma relação muito próxima, que ele considera o Jair um tio dele, que ele chora e lê a Bíblia. Ele defende apenas, né, o preceito, porque ele pode ser alvo no futuro. Só por isso. Ele não defende a Zambelli em si. Reza junto com o Jair Bolsonaro. Então, não existe esse apoio. Boa, Zambelli, vai lá, força, tamo junto. Poucos parlamentares fizeram essa manifestação. O que eles estão organizando agora, para não ficar totalmente fora disso, e porque é um posicionamento que, para eles, eu posso. Você sou eu amanhã.
Se o judiciário está fazendo isso com você, pode acabar fazendo comigo. Então é uma coisa muito mais corporativista e nessa linha de atacar Isso. o Alexandre. Não, eles não estão defendendo Queimei a pauta, desculpa. a Carla Zambelli. Amiga, tamo junto, te apoio, conte comigo. A gente Isso sabe não. que quando eles querem ir pra rede social pra fazer campanha, pra levantar uma bandeira, eles fazem isso de uma maneira incrivelmente boa, eles sabem fazer. É um post atrás do outro, é uma manifestação, é vídeo pra rede, é live criticando. Eles não estão fazendo. Então, são coisas diferentes que a gente precisa ter esse olhar muito cuidadoso para ver, porque política é sobre sinal. E o sinal tá muito claro. A Zambelli continua isolada e tá esse furdunço, essa confusão do tipo, o que vamos fazer com ela? Agora tem o Paulo Figueiredo, que foi comentarista da Jovem Pan, postou que ela foi para a Itália, que ela já saiu dos Estados Unidos e tal. E tem gente dizendo que não, mas peraí, não, parece que não, parece que sim. Tá toda essa história, porque também se ela fica nos Estados Unidos, como que fica a situação do Eduardo lá? Porque o Donald Trump, ele não é muito fã de imigrantes, né? No geral. Mas, assim, o Eduardo Bolsonaro tem uma relação com o trumpismo. A Carla não tem a mesma relação. Enfim, a gente vai ver isso tudo, Diego. Tenha confiado demais na relação dela com o bolsonarismo, que não está tão boa e já não faz pouco tempo, não. Falando nisso, no próximo bloco falaremos sobre Bolsonaro, que vai prestar depoimento à Polícia Federal hoje na investigação sobre as articulações do filho dele, Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. Daqui a pouco, depois do intervalo. Aliás, esse depoimento vai ser hoje? É hoje mesmo, né? Então daqui a pouco a gente vai falar, vai ser hoje à tarde. Fica aí que a gente volta já com mais informações e análise para você. Até já. A pistoleira fugiu, né? Escafedeu-se. Espero que peguem ela o mais rápido possível aí, porque precisamos que ela cumpra as sanções legais e sofra, né? Porque senão vira terra de ninguém, vira um bang bang. E ela fez muita merda, né? Ela fez muita merda. Ela saiu correndo com a arma atrás do jornalista negro e tal. E nada acontece com ela. Aí abre a porteira pra coisa pior, né? Se inscreve, curta, compartilha aí e até a próxima. Tchau, tchau.